É bem comum a gente ouvir falar sobre asteroides, cometas e meteoros nos meios de comunicação espalhados pelo mundo. E nos últimos tempos essas notícias vêm se tornando mais frequentes. Hoje vamos falar sobre dois deles, os asteroides e os cometas. Você sabe qual a diferença entre os dois? Quais são as características de cada um deles? É o que você vai ver no vídeo de hoje. Qual a diferença entre asteroides e cometas? Grande parte dos asteroides do Sistema Solar tem cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Alguns deles podem chegar a centenas de quilômetros. Tem também os pequenos asteroides, muitos deles com menos de 1 quilômetro de diâmetro. Os asteroides são corpos rochosos, geralmente metálicos remanescentes do passado violento dos planetas, ou seja, são detritos originados de colisões entre planetas no passado. A maioria dos asteroides do Sistema Solar estão localizados entre as órbitas de Marte e Júpiter. Não possuem uma forma definida ou gravidade suficiente para serem considerados um planeta, e acabam sendo chamados de planetoides pelo seu tamanho. Já os cometas são geralmente formados por gases e gelo solidificado pelas baixas temperaturas do espaço. Ao se aproximarem do Sol, começam a exibir uma cauda longa e brilhante, que aparece devido à evaporação de sua superfície quando exposta aos ventos solares. Eles podem ser divididos entre cometas periódicos e não periódicos. Os periódicos têm órbitas muito elípticas ao redor do Sol, e os não periódicos descrevem órbitas aproximadamente parabólicas, podendo retornar à vizinhança do Sol apenas em milhares de anos se eles voltarem, é claro. Um dos cometas mais conhecidos, o famoso cometa Halley. Ele completa uma órbita ao redor do Sol a cada 76 anos. Todo cometa tem uma pequena atmosfera chamada coma, que é formada pela sublimação de gases e pela radiação solar. A coma é estendida pelo vento solar e forma a cauda dos cometas. Sabe-se que milhões de asteroides entram diariamente na atmosfera terrestre, porém, muito poucos conseguem chegar até nós devido à grande velocidade e grande atrito com a atmosfera terrestre. Estima-se que cerca de 100 toneladas de cometas e asteroides caem em direção à Terra todos os dias. Dados astronômicos indicam que ao longo de sua história cosmológica, a Terra foi atingida por asteroides do tamanho de um campo de futebol, em média a cada 2.000 anos. Todos os anos, um asteroide semelhante do tamanho de um carro de passeio entra na atmosfera da Terra. No entanto, aqueles que conseguem atingir a superfície da Terra são raros. Alguns asteroides são tão massivos que podem até ter suas próprias luas. O último grande impacto de um asteroide com a Terra aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Este evento em particular marcou o fim da Era Cretácea, extinguindo grande parte da vida terrestre. O asteroide envolvido nesse evento tinha cerca de 10 quilômetros de comprimento. O asteroide, do tamanho semelhante a um carro de passeio, atinge a atmosfera terrestre com energia semelhante à da explosão produzida pela bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão. Cerca de 15 quilotons, o equivalente à detonação de 15.000 toneladas de dinamite. Em 1908, em Tunguska, na Rússia, um asteroide de algumas dezenas de metros destruiu uma imensa região florestal de 2.150 km², uma área do tamanho do arquipélago dos Açores. Segundo os especialistas, este asteroide em questão não colidiu com o solo. Toda a destruição foi causada pelo deslocamento aéreo do asteroide, que explodiu entre 5 e 10 quilômetros de altura, com energia próxima de 1.000 bombas nucleares, ou seja, 30 megatons. Os asteroides são rochosos e não têm forma definida. Vamos simplificar. A diferença entre o asteroide e um cometa é de que os asteroides são rochosos e compostos de metais e minerais, enquanto os cometas são compostos de gelo e poeira e produzem uma característica única, uma cauda de gases à medida que se aproxima do Sol. A velocidade de entrada dos asteroides na Terra depende bastante do seu formato. No entanto, há casos em que esses corpos chegam até nós com velocidades superiores a 72 km por segundo, cerca de 259.000 km por hora.
Se gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não é inscrito? Se inscreva e eu aguardo você no próximo.